Olá! No episódio de hoje você vai ouvir histórias de sonhos com mensagens estranhas. Deixe seu like, compartilhe o vídeo e conte sua história aqui nos comentários para que ela apareça no próximo vídeo. A primeira história é E Além da Superfície. Quando eu era adolescente. Acho que por volta dos 16 anos. Não consigo me lembrar exatamente, mas tive o que pensei ser um sonho em que estava me afogando, completamente submerso e não conseguia alcançar a superfície. Eu podia sentir minha respiração me deixando quando alguém me puxou para cima e eu estava neste lugar estranho, quente e amoroso. Pessoas andando ao redor e era muito brilhante. Alguém passou por mim, olhou nos meus olhos como se estivessem surpresos e disseram que eu não deveria estar ali. Eu não queria sair, mas eles continuaram insistindo que eu não deveria estar ali da última vez que disseram isso, acrescentaram que não era minha hora, então me empurraram de volta para a água e mergulharam minha cabeça. Acordei ofegante como se estivesse me afogando. Não dormi pelo resto da noite. Nunca contei isso para minha família. A próxima história é Vozes do Passado. Minha avó faleceu quando minha mãe era adolescente. Eu nunca a conheci. Uma noite, quando eu tinha 12 anos, depois de ter superado uma febre especialmente forte, acordei e tive uma conversa de 40 minutos com uma mulher sentada na minha cômoda. Eu deveria ter ficado com medo da intrusa na casa, mas ela parecia muito simpática e não era ameaçadora. Conversamos sobre a minha escola, como eu me sentia em relação ao divórcio dos meus pais 5 anos antes. Ela me contou sobre minha mãe quando tinha minha idade, e assim por diante. Minha mãe entrou, acendeu a luz e perguntou por que eu estava conversando. Eu expliquei o que estava acontecendo e descrevi a mulher com quem estava falando. Eu nunca tinha visto fotos da minha avó. Minha mãe nunca tinha falado dela além de dizer que ela tinha falecido. Era o aniversário da minha avó naquele dia. Minha mãe disse que eu descrevi minha avó perfeitamente. Naquele momento, eu tinha sido ateu por 5 anos. Continuo sendo ateu desde então. Só posso presumir que devo ter ouvido uma descrição da minha avó de outro membro da família em algum momento no tempo e ainda estava sentindo os efeitos da febre. Mas ainda não tenho uma explicação racional completa para todo o evento. Uma das principais questões para mim é que algumas das histórias da minha mãe na minha idade que ela me contou eram histórias verdadeiras que eu não poderia possivelmente saber, e que ela nunca contou a ninguém. Ainda sou e sempre serei cético, mas essa ainda mexe com minha cabeça. A próxima história é Experiências Inexplicáveis em Casa. Durante um período de 6 meses na casa da família, quando eu tinha por volta de 12 anos, tive 2 experiências muito estranhas que nunca fui capaz de explicar ou esquecer. A primeira foi a pior. Eu tinha acabado de ficar velho o suficiente para ficar em casa sozinho e confiável após a escola, sem babás, e ganhei minhas próprias chaves. Meus pais trabalhavam até o início da noite. O acordo era que eu chegaria em casa, trancaria as portas, e sob nenhuma circunstância, abriria a porta para estranhos, mesmo que parecessem vendedores inofensivos. O primeiro dos pais a chegar em casa tocaria a campainha e eu destrancaria para eles. Era uma área agradável, mas agora, sendo um pai eu mesmo, tenho certeza de que também ficaria paranoico. Então eu cheguei em casa e tranquei as portas. O único outro ocupante da casa era nosso Golden Retriever, Vicky. Um cachorro adorável, mais burro como uma parede. Subi as escadas e comecei a brincar com meu Lego. Vicky me seguiu. Você sabe quando mora em uma casa a vida toda, conhece todos os sons. Chega a um ponto em que você consegue dizer quem está subindo as escadas pelas diferenças sutis nos rangidos, não é? A casa tinha uma porta da frente de vidro com moldura de madeira, antiga e de vidro simples, quase inútil para trancar. Você poderia facilmente chutar através de um painel de vidro se quisesse entrar. Independentemente disso, fazia um ruído distintivo ao abrir e fechar. Não havia como confundir. Eu estava lá em cima brincando quieto com Lego e foi isso que ouvi. A porta da frente abriu e depois fechou. Até senti o impacto do fechamento pelos assoalhos. Era tão normal e tão distinto. Eu só parei para ver qual dos meus pais gritaria primeiro. Obviamente, chegando em casa mais cedo, mas não ouvi nada. Silêncio. Então, ainda não alarmado, fui até embaixo cumprimentar minha mãe ou meu pai. Não encontrei ninguém. Depois de uma rápida busca pela casa, concluí que nenhum deles havia voltado e voltei para a porta da frente e lembrei dos trincos. Ambos ainda estavam fechados. Agora, senti um calafrio. Como diabos aquela porta abriu do lado de fora? Ou, na pior das hipóteses, como alguém saiu e trancou depois? Com o pânico aumentando, fiz outra verificação de todos os quartos, portas, janelas, até armários. Nada. Tudo estava trancado e era só eu e uma labradora trêmula. Por que ela não tinha descido correndo como de costume? Ela também tinha ouvido.
Levantou a cabeça quando a porta abriu. Não havia como eu ter imaginado isso. Ouvi abrindo, parei o que estava fazendo em uma casa que já era quase silenciosa, e depois ouvi e senti a porta fechar novamente. A casa não era grande. 4 quartos em cima e 4 embaixo. Uma típica casa familiar separada no Reino Unido. Suspeito que provavelmente foi meu medo crescente de nem conseguir, mas a temperatura pareceu cair e os pelos dos meus braços e pescoço se arrepiaram. Saí de lá rápido e fui de bicicleta até a casa de um amigo. Contei o que aconteceu, mas ele riu e disse que eu estava tentando me fazer de bobo. Depois disso, não contei a ninguém mais. Segundo incidente, mesma casa, mesma situação. Alguns meses depois, desci do meu quarto e fui até a cozinha para pegar uma bebida. Quando entrei na cozinha, estava exatamente na hora de ver a chaleira terminar de ferver e desligar. Eu não tinha ligado. Impossível. Eu nem tinha bebido café ainda e tinha subido as escadas por 1 hora e essa chaleira ferve em minutos. Vi que estava novamente me fazendo companhia. Ninguém mais estava em casa. Essa chaleira tinha um interruptor basculante montado no topo, bem rígido. Você não o liga acidentalmente. Nada tinha caído sobre ele. Nada poderia ter sido feito para sua localização. A chaleira realmente tinha fervido. E estava quente. Eu não estava alucinando. Memórias de alguns meses atrás voltaram correndo, mas desta vez lutei contra o calafrio e fiquei com raiva. Peguei o maior facão que tínhamos e voltei para cima e fingi brincar, como se nada me importasse durante 3 horas da minha vida. Novamente, vi que parecia inquieta e não se mexia. E até minha mãe chegar em casa, juro que senti como se a pressão do ar na casa tivesse aumentado e a temperatura caído novamente. Não contei a ninguém. Nada parecido com isso aconteceu desde que saí daquela casa, 2 anos depois.